calhar antes de eu dizer qualquer coisa, vamos só orar. Nosso Deus e Pai, Senhor, vamos mais uma vez à Tua presença, dar-te graças, Senhor, pelo que Tu tens feito nas nossas vidas. Obrigado por agires no meio de nós, Senhor. Sentimos a Tua presença a cada dia que passa, Senhor. Possas abrir os nossos corações também para o que vamos ouvir, Senhor. Sejas Tu a conduzir o culto, acima de tudo, Senhor, e que cuides de tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, mais uma vez, não é fácil estar aqui, é duro, é uma responsabilidade muito grande. Por mim, íamos todos para a escola dominical, mas pronto, não dá, não pode ser. É que o Senhor nos conduz agora no resto desta reunião. Quando me convidaram para vir falar, há uma escala e eu estava muito lá em baixo, mas a responsabilidade de ser futuro pai tenho de ir ao norte muitas vezes e então calhava sempre mal, então calhou para agora, foi assim que o Senhor quis e é assim que vai ser. Eu hoje vou-vos falar sobre objetivos. No início do ano nós normalmente costumamos começar o ano a pensar em objetivos, metas a alcançar, objetivo financeiro, objetivos pessoais, objetivos familiares, mas todos estes objetivos têm de ser colocados aos pés do nosso Deus. E para termos os objetivos no lugar certo e as prioridades certas, eu trouxe aqui alguns pontos em que podemos tocar para nos ajudar a priorizar estes objetivos e a saber se os objetivos são realmente da vontade de Deus ou não. Muitas das vezes fazemos planos, lá está, com estes objetivos e não colocamos aos pés do Senhor ou não dizemos que planos o Senhor tem para as nossas vidas neste ano. Eu gostava de abrir em Provérbios 16:3. Provérbios 16:3. Que nos diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, aqui a palavra do Senhor está-nos a referir de que é a importância de nós entregarmos os nossos objetivos ao Senhor, entregarmos os nossos planos ao Senhor. E vemos que depois os nossos pensamentos serão estabelecidos. Alguma dúvida que nós tenhamos sobre algum objetivo ou algum plano, o Senhor vai nos esclarecer. E muitas das vezes o que nós pecamos é de nós fazermos os nossos objetivos ou os nossos planos e não metermos Deus de parte, ou não consagrarmos isso ao Senhor. E por isso mesmo, para termos um ano com propósito, eu trouxe 4 pontos. O primeiro ponto é começarmos e estabelecermos os nossos objetivos com Deus. E se nós lemos no livro de Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 19, e no versículo 21, fala-nos um bocado de os objetivos começarem com Deus. Que nos diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Ou seja, por mais que nós façamos os planos, por mais que nós tenhamos os nossos planos, apesar de às vezes se calhar não ser da vontade de Deus, ou não irmos por ali, ou não irmos por ali, se nós não consagrarmos, se nós tomarmos os nossos planos sem saber se é da vontade de Deus, se não é, o plano do Senhor permanecerá. E se nós virmos um dos exemplos que nós temos na Bíblia é em Neemias. Neemias, no capítulo 1, no versículo 4. Obrigado. Neemias, no capítulo 1, no versículo 4. Vemos que foi dada uma ordem a Neemias. E diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive em jejum e orei perante a Deus dos céus. Ou seja,
foi dada uma ordem a Neemias. E a primeira coisa que ele fez, perante aquela situação difícil, perante toda aquela situação, ele orou. Ele teve a pensar sobre o que o Senhor lhe disse, sobre a missão que o Senhor lhe deu, manteve-se focado, teve um coração focado e orou antes da ação. Neemias não teve impulso de, para fazer, vamos já fazer. Ele foi espiritual, ele orou antes de o fazer. E este é um dos pontos principais que nós devemos ter nos nossos planos para 2026, que é orar antes de fazer qualquer plano, orar antes de ter estes objetivos e para termos umas prioridades nos nossos objetivos melhores, e o Senhor vai ordenar. Outro dos aspectos que eu queria tocar, e era o segundo ponto, é que cada objetivo que nós estabelecermos, e depois de nós termos este plano bem assente, que é orar sobre os objetivos, é nós termos disciplinas nos nossos objetivos. Nada se consegue do acaso, e nós já vamos ver um exemplo na Bíblia que nos fala disso, fala-nos de nós sermos dedicados e sermos aplicados. Em Provérbios, voltando mais atrás, em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 5, diz assim: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo o apressado tão somente a pobreza. Ou seja, quando a Bíblia nos fala aqui de diligente, fala-nos de nós sermos aplicados, de nós sermos dedicados. E é sobre esta dedicação e esta disciplina que o Senhor quer para os nossos objetivos. Quando estabelecemos um objetivo, seja ele estar mais vezes na igreja, orar mais, ou qualquer coisa que nos aproxime de Deus, Deus quer disciplina, quer dedicação para isso. E nós vemos um dos exemplos na Bíblia, que é Daniel. Daniel teve, e se nós virmos no livro de Daniel, no capítulo 1 e versículo 8, fala-nos um bocado deste objetivo que ele tinha e sobre a dedicação que ele deu a esse mesmo objetivo. Em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que nos diz o seguinte: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as porções do manjar dos reis, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ou seja, ele pôs isso como objetivo, ele pôs isso no seu coração. Ele teve uma decisão firme, consistente, dedicada, e não cedeu à pressão exterior. E é sobre isso que o Senhor Jesus Cristo e que o nosso Deus quer. Ou seja, a dedicação que Daniel teve em não se deixar contaminar, e nós vimos ao longo da história de Daniel o que é que isso influenciou, essa sua dedicação e os benefícios que isso trouxe para a vida de Daniel. E é isto que o Senhor quer. Vamos dar aqui um exemplo muito prático. Eu, como objetivo, quero ler a Bíblia, orar e ir à igreja. Nós temos de ter atenção sempre depois ao que vem a seguir. Ou seja, ler a Bíblia exige tempo, orar exige compromisso e ir à igreja exige fidelidade. Tudo isto, todos estes pontos, nós temos de ter disciplina nisso. Ou seja, nós, para ler a Bíblia, precisamos de tempo e temos de ter disciplina em ter tempo todos os dias. Para orar exige compromisso, nós temos de ter o compromisso de orar todos os dias. E para ir à igreja temos de ter fidelidade e temor ao Senhor, e temos de ter disciplina nisso todos os dias também. A vida espiritual não é emoções, mas sim uma decisão todos os dias. Imaginem que lá está, ler a Bíblia, orar e ir à igreja, isto é uma decisão todos os dias. É uma decisão que nós metemos no nosso coração e cumprimos diariamente. Como se costuma dizer, não se vai, ou não se começa, não ficamos grandes ou não ficamos fortes por ir uma vez ao ginásio, ou não ficamos atletas por correr uma vez por mês.
Ou seja, é uma dedicação diária, é uma disciplina diária que nós temos de ter em cada objetivo que nós estabelecermos. Por exemplo, ir a ler a Bíblia, orar e ir à igreja é um dos objetivos. Qualquer um de nós tenha, todos os anos tem esse objetivo, temos de ter essa disciplina. Outro dos pontos em que eu quero tocar, o terceiro ponto, é dizer não para dizer sim ao propósito. Muitas das vezes nós queremos dizer sim a tudo e dizemos sim a isto e dizemos sim a aquilo. Às vezes até pode não nos tocar muito ou não afetar muito a vida espiritual. Mas às vezes temos de dizer não para depois dizer sim. Na primeira carta a Coríntios, o capítulo 10, fala-nos um bocado deste dizer não para dizer sim ao propósito. No capítulo 10, no versículo 23, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, o que a Bíblia nos quer dizer é que nós podemos tomar muitas decisões e nós temos um leque de decisões para tomar porque tudo é-nos lícito, mas nem tudo edifica. E nas coisas que não edificam, nós temos de dizer não. É como o exemplo de Marta e Maria. Aparentemente, Marta não estava a fazer nada de mal e não afetava com a sua vida espiritual, mas ela tinha de dizer não para dizer sim, como Maria fez. Muitas das vezes nós lidamos no nosso dia-a-dia e deixamos o tempo passar. E é assim, como o meu pai referia, o tempo passa a correr. E muitas das vezes nós deixamos-nos levar com todas as decisões que nós temos, porque tudo nos é lícito, e acabamos por nos afastar da vontade do Senhor e dos objetivos que nós devíamos ter estabelecido no início e não fizemos e não o priorizamos. Não dissemos não a essas coisas. Outro dos pontos e último ponto que eu quero tocar é o objetivo eterno. Os objetivos eternos valem muito mais a pena do que qualquer outro objetivo. Em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 33, Mateus 6, 33, fala-nos um bocado de nós nos preocuparmos com as coisas do Senhor. Se nós nos preocuparmos com as coisas do Senhor, tudo o resto, todos os objetivos que nós tivermos, eles vão se estabelecer numa tabela de 1 a 10. Se nós priorizarmos o 0 ou 1 como o Senhor ou com as coisas eternas. Diz-nos o seguinte: mas buscai primeiro as coisas do reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se nós nos preocuparmos com as coisas do Senhor, tudo o que nós tivermos, tudo o que nós temos e que não merecemos, porque nós não merecemos nada, irmãos, tudo o que nós temos e vamos ter, todos os objetivos que nós temos vão se reorganizar na nossa tabela e nos nossos pensamentos. O Senhor guia os nossos pensamentos. Um dos exemplos que nós temos na Bíblia é Paulo. Paulo preocupou-se primeiro com as coisas do Senhor. Paulo esteve sempre, e nós vemos ao longo da sua carreira, o Senhor a guiá-lo, ele a priorizar o Senhor e o Senhor a guiá-lo. Em Filipenses, no capítulo 3, de 13 a 14, vemos ele a falar um bocado das suas preocupações e do seu objetivo. Filipenses 3, 13 a 14. Diz-nos assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa te faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para os que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberania da vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele tinha um alvo bem assente, ele tinha um alvo claro, focado, e ele manteve-se focado e perseverante. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos nos preocupar com as coisas de Deus, mantê-lo como alvo, as coisas do Senhor, e o Senhor vai conduzir as coisas da melhor maneira.
eu queria vos propor 3 desafios para quando tiverem a estabelecer os vossos objetivos para este ano. Queria vos propor 3 desafios. O primeiro desafio é um desafio espiritual, em que consiste em orar pelo menos 5 minutos por dia, só 5 minutos por dia. O outro dos desafios é um desafio de comunhão, consiste em passar tempo de comunhão com os irmãos. E outro desafio é ministério, é servir ao Senhor em qualquer ministério da sua área. E vamos ver que isto vai nos aproximar de Deus, vai nos aproximar do que é a vontade de Deus, vai nos aproximar do que o Senhor quer para as nossas vidas, e todos os outros objetivos nós vamos ver que vamos conseguir concretizar. Há sempre maneira, e o Senhor arranja sempre maneira de nos dar mais do que nós pedimos. Ao longo da nossa vida, ao longo deste ano, e podem fazer o teste. Eu sei que é muito tempo, um ano, mas façam o teste, metam isto como prioridade, objetivo espiritual, comunhão e ministério, e depois nós vamos ver que tudo o resto que nós temos, os objetivos que nós temos, ou não vamos dar valor. Por exemplo, tenho o objetivo de chegar a 10 mil euros por mês, ou 10 mil euros este ano, e vamos ver que isso, se calhar o Senhor, se não nos vai dar, ou vamos chegar ao fim do ano e vamos dizer, olha, não conseguimos alcançar, mas conseguimos alcançar muito mais com o que o Senhor me deu e me fez este ano. Para concluir, irmãos, eu gostava de falar também sobre, na prática, o que é que nós podemos fazer, ou o que é que nos pode ajudar depois de nós estabelecermos estes objetivos. Na prática, podemos fazer o seguinte: podemos orar por eles, por todos estes, por esta lista de objetivos e este plano que nós temos. Podemos orar, podemos partilhar com alguém que nos ajude, de confiança. Uma forma de, e não é por acaso que o Senhor instituiu a igreja, para quê? Para nós nos ajudarmos uns aos outros. Se nós partilharmos com alguém de confiança, certamente essa pessoa vai nos ajudar, e se ela partilhar os seus objetivos, nós vamos nos ajudar mutuamente. E outro dos pontos é reavaliar ao longo do ano se nós temos cumprido esses objetivos ou não. Mostra-nos e faz-nos que nós foquemos na disciplina e nos aproximemos do Senhor se estivermos a desviar. Eu gostava de abrir em Tiago, que nos fala um bocado sobre o tempo e sobre a importância de nós fazermos e tomarmos uma decisão já, e consultarmos e metermos os nossos objetivos bem assentes já. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 14, diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida, é um sopro que aparece por um momento e depois se desvanece. Ou seja, o tempo passa a correr. O tempo é algo que o Senhor instituiu, que aparentemente é daqui a um ano, mas daqui a um ano passa a correr. Ainda ontem, parecia ontem que nós estávamos em 2025 e já estamos em 2026. Ou seja, o tempo passa a correr. A importância de nós estabelecermos os nossos objetivos e de ser diário. Porque se for uma luta diária, nós não deixamos, eu depois penso nisso, ou depois meto o Senhor como prioridade. E se for diário, nós vamos chegar atrás e vamos dizer, olha, eu consegui diariamente, e consegui durante um ano, que parece muito, priorizar o Senhor. Manter o objetivo firme, como o Senhor quer, e como Ele quer, e como Ele manda fazer. Se este ano, irmãos, não houver mudança, vai ser só mais um ano como foi 2025. Para ser um ano novo, exige novas mudanças, exige novas decisões. E é esse desafio que eu meto hoje, é nós fazermos um plano com objetivos, priorizar sempre os objetivos do Senhor, metê-lo aos pés do Senhor, consagrar esses objetivos, e nós vamos ver que o Senhor vai ordenar tudo da maneira mais correta. Se nos preocuparmos com o Senhor. Fazemos o nosso plano, oramos, preocupamos-nos com o Senhor, lá está, aqueles 3 objetivos que eu disse, de orar 5 minutos, pode ser mais até, mas 5 minutos, estarmos em comunhão com a igreja,
e servirmos em alguma área, vamos ver que os nossos planos e os objetivos que nós estabelecemos, vamos ver o Senhor a montar tudo ao detalhe. Que o Senhor nos ajude em mais um ano, que nos oriente em mais um ano e que nos guie nesta batalha que no fundo é uma batalha.